Olá, eu sou a Victoria Volker e eu vou apresentar o estudo da influência do tratamento térmico na superfície de filmes finos metálicos como o MARI. Esse aqui é o nosso sumário. Primeiro a gente vai falar o que são os MARIs, depois a gente vai seguir com o procedimento experimental que foi utilizado na pesquisa, como foi a nossa metodologia, em seguida os resultados que a gente obteve e, por fim, algumas considerações finais. Os mares são os materiais absorvedores de radiação eletromagnética e eles apresentam inúmeras aplicações, principalmente para a redução de problemas de compatibilidade e interferências eletromagnéticas. No setor aeroespacial, eles são empregados no desenvolvimento de tecnologia furtiva, dado que um dos principais requisitos para construir uma aeronave é o baixo peso. Então, para a questão de manobrabilidade, você precisa que tenha um baixo peso para que seja capaz de fazer os movimentos. E assim, os filmicinos surgem como uma solução para esse problema, porque como você quer que essas aeronaves se tornem invisíveis ao radar e ao mesmo tempo tem que ser leve o suficiente para que você consiga manobrar, eles são a solução ideal. Os MARI, na forma de filmes finos, eles interagem com a radiação eletromagnética através de perdas dielétricas, que são baseadas na dissipação de calor por efeito Joule. Isso ocorre graças à presença de defeitos neles que fazem resistência contra a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, isso gera a absorção da radiação eletromagnética. E essa característica é o contrário do que você espera para um metal, que ele é conhecido como um refletor, mas para o caso da espessura de nanômetros, ele acaba absorvendo a radiação. Em comparação com os mares convencionais, como por exemplo a ferrita, eles apresentam uma atenuação com um desempenho semelhante, porém com a menor densidade e eles operam em uma maior faixa de frequência, tornando eles mais vantajosos do que os convencionais. No nosso procedimento experimental, a gente obteve os filmes finos de titânio e alumínio pelo processo de evaporação resistiva, em que uma resistência elétrica é submetida à passagem de corrente elétrica, que por efeito Joule ele transfere o calor ao material que é para ser evaporado. E ele acaba se condensando na forma de vapor na superfície da amostra e ali acaba se depositando sobre a forma de um filme fino. Na realização desse estudo, a gente analisou amostras de filmes finos de alumínio e titânio. O alumínio na espessura de 50,8 e o titânio na espessura de 50,9. Esses filmes eles foram colocados em becker de ensaios e levados a uma estufa de secagem. Eles foram aquecidos de 80 graus até 140, sendo aumentado 10 graus a cada 15 minutos. A cada aumento, as amostras eram retiradas e analisadas, para a gente ver como elas iriam se comportar e analisar melhor a sua superfície. Posteriormente, foi realizada a análise por microscopia óptica, em que o objetivo era verificar a continuidade dos filmes. A gente queria verificar se havia alterações nas suas superfícies com o aumento da temperatura, como surgimento ou aumento de defeitos e imperfeições. E a gente acreditava que essas alterações no comportamento iam surgir devido às tensões que são geradas devido à compressão que ocorreu no filme, como será mostrada posteriormente. Depois disso, foi realizada a caracterização da absorção da radiação pelo método de guia de ondas. Nessa técnica, o material é colocado num sistema onde o sinal refletido e transmitido são detectados. Deste modo, a quantidade de energia atenuada ela é obtida pela diferença entre a energia incidente e a soma das energias refletida e transmitida, como está ilustrado nessa figura que mostra o aparelho de análise de redes vetoriais, com um guia de onda acoplado para análise da absorção. Ele é responsável por medir os parâmetros S, que os parâmetros S11 e S22, eles referem-se à quantidade de energia refletida
enquanto os parâmetros S21 e S12 a energia transmitida. Já a energia absorvida, ela é obtida pelo balanço dessas energias. E agora os resultados. Esses foram os efeitos das tensões térmicas nos filmes finos. As imagens foram tiradas a cada vez que a gente retirava os filmes da estufa. Então dá para observar bem o comportamento ao decorrer de cada temperatura. E dá para perceber o quanto os filmes foram se comprimindo com o aumento de temperatura, tanto para o titânio quanto para o alumínio. A diferença é que o titânio ele acabou apresentando um caráter compressível maior. Isso se deve ao fato de que ele é um material menos dúctil que o alumínio. E por isso, por causa das suas propriedades, ele acabou comprimindo mais. Essa é a análise da microscopia óptica. Como dá para ver aqui, devido a essas deformações que foram causadas pelas tensões térmicas, ao surgimento aqui, ó, de estrias, e os defeitos eles foram crescendo conforme a temperatura foi aumentando. Para o caso do alumínio, também dá para ver aqui o aumento dos defeitos marcado por esses riscos. Ele foi crescendo, mas não cresceu tanto em comparação com o titânio. É possível verificar que a presença de defeitos para o caso do alumínio foram de ordem de grandeza menor comparados com a do titânio. As atenuações dos filmes, tanto do titânio quanto do alumínio, elas aumentaram em muito com o passar dos anos. Isso se deve, a gente acredita que é pelo envelhecimento natural dos filmes, que ocorrera ao decorrer dos 13 anos que se passaram. Então, a gente acredita que se formou óxidos que acabaram aumentando a sua atenuação. Como a gente consegue perceber, para 80 graus, a atenuação do titânio está em torno de 75% e a do alumínio, para a mesma temperatura, está em torno de 85%. Além disso, a gente consegue notar que teve um decaimento na atenuação com o passar das temperaturas, mas que isso não teve um comportamento linear, não decaiu a mesma taxa a cada aumento. Isso se deve ao fato da descontinuidade superficial dos filmes, pois a gente não tem como prever que a cada amostra terá a mesma quantidade de deposição de filmes. Então, por elas não serem exatamente iguais, apesar de ser o mesmo filme, eles acabam não tendo um comportamento linear. Mas a gente consegue perceber que, mesmo assim, para todas as temperaturas de interesse, ainda são atenuações consideradas altas. A menor atenuação para o titânio foi em torno de 40%, enquanto para o alumínio foi em torno de 65%. E a gente também consegue perceber que em toda a faixa de frequência analisada, elas ainda atenuam. E isso é um comportamento excelente. Como considerações finais, a gente tem os fatores que apresentaram mais influência sobre os filmes finos, que, como citado, o envelhecimento natural a decorrer dos anos, que fez com que a atenuação aumentasse, os defeitos que foram gerados pelas tensões térmicas, que provavelmente geraram esse decaimento na atenuação, o quanto as suas propriedades mecânicas influenciaram na atenuação, porque como a gente nota aqui, para o alumínio se manteve mais estável o decaimento, não decaiu tanto quanto para o titânio, e isso é devido às suas propriedades mecânicas. Ao final, a gente conclui afirmando que os filmes de alumínio eles apresentaram melhores resultados em relação ao titânio, devido à menor presença de defeitos visíveis nele, e a atenuação mínima para ele, então, foi 65%, enquanto para o titânio foi de 40%. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigada por assistir.